E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje será uma atualização desse aquário de fauna predominantemente asiática, né? Ela não está 100% asiática por causa de alguns peixes que estão morando aqui temporariamente, mas a ideia é tornar, sim, a fauna somente para asiáticos, tá? Então eu vou fazer uma atualização desse aquário para mostrar para vocês e também falar um pouquinho de tudo que eu estou utilizando para manter o aquário tão denso dessa forma, tá? Finalmente eu consegui trazer de volta a minha samambaia d'água que eu sempre gostei de ter, né? Aquela samambaia bem densa, com bastante volume. E finalmente eu consegui trazer de volta e eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz para manter essa densidade toda, essa qualidade nas folhas após a vinheta, valeu? Pois então, meus amigos e amigas, vamos falar agora um pouquinho sobre esse meu aquário, que na minha opinião tem sido o aquário mais bonito daqui de casa. Estou bem feliz com o resultado que ele chegou e realmente é um pouquinho mais complicado agora que ele chegou nesse nível, porque eu preciso mantê-lo dessa forma e para isso é sim necessário alguns investimentos, não tão grandes assim, tá? É possível manter um aquário dessa forma com pouca coisa, tá? Não precisa gastar rios de dinheiro, muito pelo contrário, até porque é um aquário low-tech. E como tal, nós não precisamos investir tanto assim, tá? Então, vamos começar a falar sobre algumas coisas que eu estou utilizando aqui, tá bom? Bom, anteriormente, quando eu tinha a antiga luminária dentro desse aquário, eu não conseguia ter sucesso de forma alguma com as samambaias d'água. Então, eu tive que trocar tudo, comprei novas luminárias, no caso foram refletores de LED, cada um possui 30 watts, tá? São apenas 2 refletores. Eu até cogitei em comprar um no futuro, mas até então tá dando certo dessa forma e assim eu vou manter, tá? Mas provavelmente no futuro eu devo pegar mais um para ficar 3. E só para vocês saberem, um aquário é de 100 litros, tá? É um aquário que tem 80 centímetros de comprimento, 40 de altura e 30 de largura, tá bom? Totaliza aí 96 litros, mas a gente acaba arredondando para 100, tá? É claro que perde um pouco devido às plantas, né? Rocha, substrato, enfim, cai um pouquinho. Mas, no geral, a gente sempre arredonda para 100 litros. Então, a iluminação que eu estou utilizando são apenas 2 refletores de LED de 30 watts cada. Só isso já está dando conta, tá? Até porque as plantas são low-techs, tá? Elas vivem em ambientes mais tranquilos. Eu não coloquei planta high-tech porque eu sei perfeitamente que as luzes não iriam dar muita conta, tá? E para manter essa densidade toda também, pessoal, crescimento acelerado como a samambaia chegou, coloquei CO2, tá? Mas no caso não é de cilindro profissional nem nada do tipo. É um CO2 caseiro. E eu já fiz vídeo fazendo esse sisteminha de CO2 caseiro. Para quem não viu, vou deixar no card acima, valeu, pessoal? Eu utilizei o clássico, né? O fermento biológico, gelatina, açúcar e um pouco de bicarbonato. Agora que eu ganhei de um inscrito outros ingredientes para fazer um CO2 de ácido cítrico, eu vou me aventurar mais nesse CO2 que também, em breve, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, tá? Mas atualmente eu estou utilizando de fermento, tá? E deu muito certo. E para vocês manterem essa qualidade toda, tem que ter um CO2zinho, tá? Um caseiro. Ah, Lincoln, mas eu posso manter minha samambaia, minhas outras plantas que estão aí dentro sem o CO2? Com toda certeza pode, tá? É claro que elas vão demorar um pouco mais a crescerem, tá? E talvez a qualidade das folhas não sejam como estão agora, tá? O CO2 faz toda a diferença, tá bom, pessoal? Mas vocês podem ter um aquário muito bonito sem o CO2. Uma prova disso é meu antigo aquário da cozinha, que eu reformei agora, né? Antigamente vocês conheciam bastante esse aquário, e eu nunca coloquei CO2 lá naquele aquário e ele sempre ficou muito bonito. Mas nesse caso aqui, para essa samambaia chegar nesse nível todo, eu precisei sim utilizar CO2, tá? E elas se adaptaram muito bem aos refletores, então fica a dica aí também para vocês, caso vocês queiram utilizar uma planta como essa, que eu sei que vocês gostam bastante da samambaia, devido ao canal mostrar sempre para vocês, né? Fica a dica aí. Utilizem bastante luz em cima delas. Eu já fiz um vídeo falando somente de samambaia d'água, tá? Talvez seja um vídeo que ajude bastante vocês. Para quem não viu, vou deixar no card acima também, tá?
E dentro desse aquário eu estou utilizando a samambaia d'água, não faço ideia de quantas mudas já tem aí, tem muitas, tá? Mas eu lembro que eu comecei com umas 5 ou 6 mudinhas bem pequenas, tá? Uma simplesmente espichou e tá aí, ó, uma maravilha, na minha opinião, serve como uma excelente toquinha para peixe. Tem até peixes aí desaparecidos, né? De vira e mexe alguns aparecem, mas no geral agora eles vivem ali dentro. Quem costuma se manifestar mais são meus barbos, o Polypterus, que fica nadando lá para trás, e o Papatexas, tá? Porque o restante eles adoram sim tocar nas plantas e ali eles ficam. Eu tenho também Hygrophilus sunset, que são essas plantas mais altinhas, de folha mais larga, que deram certo finalmente dentro desse aquário. Na época também que eu tinha outra luminária, não dava certo de jeito nenhum. Então a gente concluiu que a sunset também, assim como a samambaia d'água, gosta de uma boa iluminação diretamente em cima delas, tá? Tenho agora recentemente, eu devo ter colocado há mais ou menos um mês, um pouquinho menos, essas rotalas, tá? Eu coloquei muita rotala aí atrás e na frente também tem um pouco. Virou a casinha do Polypterus, ele se amarrou nessas rotalas. Pena que ele vai sair daí futuramente, né? Vai para o aquário de 200 litros, mas no futuro a gente vai também colocar bastante plantas lá, que é um peixinho que gosta bastante, tá bom? Eu tenho uma Cryptocoryne também, meio avermelhadinha aqui na frente. Ela já está comigo há muito tempo, tá? Há muito tempo mesmo. Se eu não me engano, eu peguei essa planta em 2019. Foi isso mesmo, foi em 2019 que eu peguei essa planta. Tá comigo dentro desse aquário até hoje, tá? Eu mudo o layout, eu mudo a flora e essa plantinha tá firme e forte conosco até hoje, tá? Então é uma plantinha aí que eu tenho um certo carinho porque tá conosco aqui há bastante tempo, né? E essas são as plantas que eu tenho. Não são tantas, porém elas causam um volume bem interessante, bem bonito dentro do aquário, né? Principalmente a nossa querida samambaia. Não precisa ter diversos tipos de plantas para vocês tornarem um aquário de vocês bonitos. Como vocês podem ver, poucas espécies de plantas já foi o suficiente para tornar o aquário bem denso e bem bonitão. As plantas estão super verdinhas, com muita qualidade, muita saúde, graças a Deus. E substrato, tá? O substrato, eu não utilizo substrato fértil, eu estou utilizando basalto. É o que eu utilizo aí desde que eu montei esse aquário, tá? Como eu falei para vocês, são plantas que podem viver em ambientes low-tech, tanto é que elas estão belíssimas. É claro que se a gente colocasse substrato fértil, com toda certeza elas estariam ainda mais bonitas, né? Bom, a decoração, o que eu coloquei ali atrás é uma Dragonstone, que ela vai sair dali. Eu quero que essa samambaia se expanda ainda mais e aquela Dragonstone está ocupando espaço para ela se desenvolver ainda mais. Eu quero que esse aquário seja basicamente repleto de plantas, né? E essa Dragonstone vai para o aquário de 200 litros. Eu já tirei uma, tinha uma outra Dragonstone do outro lado do aquário. Como eu quis colocar essas rotalas, eu removi essa Dragonstone. Tudo isso vai para o aquário de 200 litros. Eu só devo manter o tronco que está ali no meio, que é um tronco que os meus peixes gostam bastante de dormirem, tá? Então esse eu vou manter ali. Agora vamos para a parte de fertilização, pessoal. Bom, a fertilização dentro desse aquário eu utilizo os produtos do nosso parceiro Basiflora, tá? Que é um produto que vocês já conhecem bastante, né? Mas para quem não conhece, super recomendo. Além de ser muito barato, né? Ele está muito em conta em relação a outros produtos no mercado. Ele faz um trabalho muito bom, não é à toa que as minhas plantas estão belíssimas. E os produtos da Basiflora que eu utilizo dentro desse aquário em específico são os seguintes. Eu utilizo uma vez na semana 8 ml de NPK, tá? Ali, com mais na embalagem do produto, ele recomenda 5 ml para cada 100 litros de água. Bom, pessoal, como eu tô com uma densidade muito alta de plantas, eu sei que eu não vou ter problemas com relação a algas. Para quem não sabe, excesso de fertilização pode gerar algas. E dentro desse aquário eu praticamente não tenho algas. É claro que sempre tem alguma coisa ou outra que aparece às vezes. Isso é normal, tá, pessoal? Não tem como o aquário ser 100% esterilizado de algas. Acontece sim, aparece sempre alguma coisinha, mas é bem pouca. E como eu tenho muita planta, elas consomem muito rápido esse nutriente. Então eu posso me dar o luxo de colocar 8 ml. E é assim que elas estão indo muito bem, tá? Então eu ultrapasso um pouco a recomendação do fabricante,
coloco 8 ml, porque tá denso, tá? Se eu colocar 5 ml, provavelmente elas não vão ficar tão bonitas assim, tá? Vai faltar um pouco de nutrientes para essa galera toda. Então, nesse caso isolado, que é um caso de um aquário mais denso, eu estou aumentando a dosagem de fertilização, que é um NPK, tá? Então, eu estou utilizando 8 ml. Não ultrapassem se vocês não têm ainda uma densidade tão alta. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Vocês que vão vendo, vão estudando e veem se realmente é viável ultrapassar a dosagem recomendada. Se vocês não possuem tanta densidade ainda nas plantas, sigam a recomendação do fabricante, tá bom, pessoal? É o que está dando certo dentro desse aquário, tá bom? E volto a frisar aqui, tá, pessoal? Não ultrapassem a dose recomendada se vocês não tiverem certeza de que vai dar certo. Se não tiverem uma densidade tão grande de plantas, não tem necessidade alguma, senão vocês vão ter problemas com algas, tá? Tomem cuidado. Estou utilizando também 7 ml de ferro, também uma vez na semana. A dose recomendada também é de 5 ml para cada 100 litros de água, tá? Mas eu estou utilizando 7. Ultrapassei um pouquinho, que é aquilo que eu já falei. Tem bastante densidade aqui dentro, então eu excedi um pouquinho a dose. Tá dando certo, não estou com problema de algas. O ferro é um problema sério se vocês ultrapassarem sem ter o conhecimento, porque senão vocês vão ter um problema seríssimo, principalmente com algas petecas, tá? E ter alga peteca dentro do aquário é muito chato depois de remover, tá? São uma das piores algas que tem dentro do aquarismo. Tem muitos aquaristas que perdem a paciência e desmontam o aquário todo e recomeçam do zero por causa dessas algas indesejáveis, tá bom? Então, tome muito cuidado, utilizem o ferro somente se vocês verem que realmente é necessário, tá? Se não, utilizem apenas uma dosagem mínima recomendada pelo fabricante ou até mesmo diminuem um pouco, tá bom? Eu estou utilizando 7 e está dando certo comigo. Eu comentei com vocês sobre o CO2 caseiro, né? Mas eu não cheguei a citar muitos detalhes em relação a ele. Bom, vamos lá. O que eu faço aqui, pessoal? 1 hora antes de ligar o aquário, no caso de ligar as lâmpadas, né? Eu já coloco o CO2 na água. Isso é interessante, eu vou explicar para vocês. Se vocês colocarem o CO2 1 hora antes de ligar o aquário de vocês, de ligar a lâmpada, né? Vocês já estão com o CO2 sendo injetado ali dentro, tá? Passou 1 hora, vocês vão ligar as luminárias e o que vai acontecer? Tem CO2 na água e essas plantas vão começar a consumir na hora esse CO2, tá? Então é um truque bem interessante que vocês podem estar colocando aí para vocês, que ajuda bastante também, tá? Na hora de desligar o CO2, o que eu faço? Eu desligo o CO2 1 hora antes de desligar as luminárias do aquário, tá bom? Por que eu faço isso? Desligando 1 hora antes, as plantas vão ter esse período para consumir todo o CO2 que tem na água, tá? Acabou esse período, provavelmente as plantas já fizeram o consumo de todo o produto. E o que eu posso fazer? Aí eu posso desligar o meu aquário. Quando eu falo desligar o aquário, é desligar as luminárias, tá, pessoal? Passou 1 hora, eu desligo as minhas luminárias e provavelmente elas já fizeram todo o consumo de CO2. Se eu desligar o CO2junto com as minhas luminárias, vai ter um excesso de CO2 na água durante a noite. E as plantas não fazem fotossíntese em períodos noturnos, tá? Somente em períodos onde há iluminação, tá? Aí que elas fazem a fotossíntese. Então vai ficar todo aquele CO2 na água desnecessário durante a noite. E o que vai acontecer? Excesso de nutrientes na água, o que pode acarretar em algas, tá bom? Então esse é um macetinho que eu deixo para vocês e que muitas pessoas de aquários plantados mais experientes costumam fazer. Tem pessoas que fazem esse processo 30 minutos antes e 30 minutos depois. Tem gente que faz 1 hora, tá? Eu gosto de fazer em 1 hora, para ter certeza de que as plantas já vão começar o dia delas já consumindo uma boa carga de CO2 e 1 hora antes desligo o CO2 para elas consumirem, tem aquele tempo, né? Aquele tempo hábil para consumir todo o CO2 que vai restar na água durante o final do dia delas. Valeu, pessoal? Então, é assim que eu faço aqui para esse aquário funcionar bem. Está extremamente equilibrado. O pH, que é uma coisa extremamente importante também
para as suas plantas, tá? Eu estou mantendo em 7.0. Muitas pessoas pecam muito nisso. As pessoas acham que qualquer pH a planta vai funcionar. Não é bem assim. As plantas também gostam de parâmetros, assim como seus peixes. Então, tomem cuidado, tenham sempre um aquário bem equilibrado, porque vocês vão ter sucesso tanto na fauna quanto na flora, tá? As plantas também são seres vivos. Deem uma atenção também para elas, tá? A dureza da água, geralmente para plantas, como essas aqui, gira sempre numa água mole. Não é para deixar a água tão dura assim. Uma água mole já é o bastante para essas plantinhas. Não é interessante colocá-las numa água onde a taxa de minerais seja praticamente zero, tá bom, pessoal? Então é interessante que vocês coloquem produtos que aumentem essa dureza da água, essa taxa de minerais. E o que é que eu faço aqui? Bom, eu costumo aumentar a dureza da minha água com aragonita ou alguns produtos também. Atualmente eu estou utilizando o mineral da marca Maramá. Não é uma marca que está me patrocinando, me pagando nem nada, mas eu estou gostando bastante dessa marca, tá? E é ela que eu estou utilizando agora para aumentar os minerais da minha água. E eu estou gostando. E parece que minhas plantas também estão se adaptando muito bem a esse produto. Então, se liguem sempre nisso, tá, pessoal? pH, dureza da água, temperatura, tá bom? Eu estou mantendo esse aquário numa temperatura bem interessante. Mantém aí entre 26. Quando está muito quente, elas também toleram uma água um pouquinho mais quente, 28 graus, que também não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a temperatura. Agora, um assunto bem interessante com relação à limpeza que eu faço no fundo. Bom, pessoal, olha só. O que eu faço nesse fundo é o seguinte. Eu não limpo tanto assim, tá? Vou explicar para vocês. Quando eu vou fazer TPA, eu utilizo uma mangueirinha bem fininha, tá? Para limpar todo o excesso. Daquela sujeira, né? Aquela carga orgânica que fica. Às vezes, um restinho de planta que solta, né? Uma folha que já se foi. Fezes de peixe, né? Que pode acontecer, é claro. Restos de comida dificilmente sobra dentro desse aquário, tá? Esses peixes são extremamente gulosos, principalmente os barbos. Então, resto de comida é o menor dos meus problemas. Geralmente não sobra nada de comida ali dentro. Somente as fezes que eles vão fazendo, né? Porque eles comem pra caramba, então eles acabam também defecando. E o que é que eu faço? Eu uso uma mangueirinha bem fininha mesmo, e vou sifonando o fundo, tá? Eu não uso aqueles sifonadores próprios para isso mesmo, que eu tenho um certo receio de soltar as plantas, criar uma zona, né, aí dentro. Então eu não utilizo esse tipo de sifonador. Eu utilizo uma mangueirinha bem fininha, vou passando. É um trabalho que requer certa paciência, mas o aquarismo é isso, pessoal, é paciência. Tem que ter, tá? É um dos pilares principais dentro do aquarismo, é a paciência. Assim, não me consome um tempo tão grandioso assim. Eu gosto, é uma terapia para mim. Sei que depois o aquário vai ficar limpinho, bem tranquilinho e saudável para os meus peixes, tá? Então eu utilizo uma mangueirinha para sifonar o fundo. Mas eu também utilizo um outro meio muito interessante que muitos aquaristas repudiam bastante, que são caramujos, mas não são qualquer caramujos. São os caramujos trombetas. Eu já fiz vídeo sobre eles, vou deixar no card acima também. Talvez esse vídeo convença vocês que não gostam desse tipo de caramujo a tê-los dentro de seus aquários, tá? Que é um assunto que eu vou entrar agora para falar um pouquinho só sobre eles, tá? Bom, os caramujos trombetas, vamos lá, pessoal. Eles fazem uma manutenção fenomenal dentro dos nossos aquários, principalmente os plantados. Os caramujos trombetas, eles consomem restos de plantas, ou seja, eu não preciso me preocupar em ficar tirando restinhos de planta dentro desse aquário, porque praticamente não tem. Eles consomem isso tudo. Eles se alimentam de matéria orgânica gerada pelos peixes, tá? Então, fazer o quê? Eles gostam, mas eles também comem rações que caem lá no fundo, tá? Então, eles se alimentam de tudo, pessoal. O caramujo é isso, tá? Isso acontece na natureza, em qualquer lugar onde tem um caramujo. Eles vão consumir tudo que eles vão ver pela frente, tá? Eles não comem plantas, tá? Então, é uma coisa muito interessante. Essa espécie de caramujo não tem o hábito de devorar plantas vivas. Então, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, dentro desse aquário aqui. E outro detalhe muito bacana sobre esses caramujos, tá? Eles fazem um caminho por dentro do substrato muito bacana. O que eles fazem ali dentro? Eles vão cavando
geralmente eles vivem muito debaixo do substrato durante o dia, eles se manifestam mais à noite, tá? Eles gostam de escuro. Então, durante o dia, eles vão cavando, vão formando tocas lá por dentro do substrato, e isso ajuda demais nas raízes das plantas, tá? Isso dá espaço para elas, abre espaço para elas se enraizarem ainda melhor dentro do substrato. Então, isso é muito bacana. E, além disso, um outro detalhe extremamente importante em relação a esses caramujos trombetas é que eles defecam lá dentro do substrato. E o que isso pode gerar para as plantas? Muitos benefícios. Eles podem transformar o nosso substrato, que é inerte, que no meu caso é um basalto, em algo relativamente fértil, né? Aquelas fezes que os caramujos estão liberando lá no fundo do meu substrato estão sendo utilizados como um adubo, uma espécie de adubo. Isso está alimentando a raiz das minhas plantas. Então, o que eu digo a vocês, pessoal, é que esses bichinhos só trazem benefícios para dentro desse meu aquário, tá? E eu recomendo a vocês terem esses animais. São sensacionais, na minha opinião, tá? Em nenhum momento eles me incomodam, muito pelo contrário, me ajudam demais. Nesse aquário em específico, eles não costumam se manifestar muito, nem à noite, por causa desses peixes. Eu tenho um Polypterus ali, que se demole, ele passa para dentro, tá? Os barbos também, eles são bem safadinhos, eles acabam pegando o caramujo, eles comem mesmo. Então, geralmente esses caramujos trombetas, eles ficam mais para dentro do substrato, até mesmo à noite. Vira e mexe, aparece alguns assim, mais corajosos durante a noite, mas logo eles voltam para dentro, tá? Que é o ambiente deles, eles gostam de ambientes mais escuros, tá bom? Então, assim, pessoal, recomendo muito ter esse bichinho, tá? Eles só trazem benefícios para quem tem um aquário plantado. E mais um detalhe importante também é a questão da movimentação da água, tá, pessoal? Vamos lá. Eu tenho 2 filtros Hang-Ons, um em cada lado do aquário, cada um faz 500 litros hora, e isso é bem interessante. Quando eu faço a fertilização dos meus aquários, tanto a fertilização líquida quanto o CO2, essa movimentação que gera dentro do aquário, na água, ali na superfície principalmente, faz com que a fertilização seja muito mais aproveitada, né, pelas minhas plantas, assim como o CO2. Então, essa movimentação espalha por todo o meu aquário e todas as plantas ganham essa fonte de nutrientes, né? Então, isso é muito bacana também. Se eu tivesse uma filtragem, uma movimentação da água que fosse ineficiente, provavelmente eu não teria uma qualidade tão bacana nessas plantas, tá? Porque alguma planta ia se beneficiar mais do que outras. E no meu caso não. Como são 2 Hang-Ons, um em cada lado fazendo 500 litros hora, a movimentação é praticamente a mesma e a entrega de nutrientes se torna algo bem homogêneo para as minhas plantas. Então isso é muito importante também, tá, pessoal? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro de um aquário plantado, tá? Então vocês precisam se atentar bastante a esses pequenos detalhes. Não é só simplesmente vocês pegarem uma planta, tacar na água com uma lâmpadazinha e esperar que vire uma selva. Não é bem assim, tá? Seria muito hipócrita da minha parte se eu falasse, é muito simples, é só vocês pegarem a plantinha low-tech, taca na água em qualquer substrato, joga uma luz em cima delas e espera. Não é bem assim, tá? O aquarismo plantado requer sim um certo trabalho. É claro que tem que ser um trabalho prazeroso para vocês aquaristas, que não seja algo que dê dor de cabeça, que gere tantos custos, porque esse meu aqui, ele não me gera tantos custos. É claro que eu posso atualmente usufruir, né, da parceria que eu tenho da Basiflora em me fornecer os nutrientes que eles me fornecem. Então eu não tenho esse custo da fertilização líquida atualmente. Mas eu já comprei muito dos produtos deles, tá? E mesmo assim, pessoal, são produtos extremamente baratos, tá? São bem baratos, muito econômicos, vende muito lá na Talpai Talfish. Na época que eu comprava, eu não sei quanto tá agora, não sei se teve aumento, mas na época eu pagava no NPK na faixa de 14 a 15 reais, é muito barato, tá? Esqueci de mencionar também para vocês, tá? Falando em fertilização líquida, eu já ia esquecendo. Eu estou utilizando também carbono líquido todos os dias. Eu utilizo 3 ml diariamente, tá bom? Assim que eu ligo o meu aquário, eu já injeto 3 ml de carbono líquido. Eu não tenho nenhuma planta aí dentro que seja frágil para carbono líquido. Tem esse detalhe também, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, senão vocês vão fazer mais mal do que o bem a elas. Se vocês possuem, por exemplo, cabomba, rabo de raposa, valisnéria, esqueçam carbono líquido. Isso faz mal a elas.
utilizem somente a fertilização normal, NPK, Fer, micronutrientes, caso vocês não tenham invertebrados, também é uma boa opção, tá? Mas o carbono líquido não utilizem, valeu? Agora, para quem está curioso na parte da fauna, vamos lá. Os meus peixes, pessoal, eles se alimentam com vários tipos de rações, tá? Uma delas é a Soft Color Beats, da marca Maramá. Como eu já falei para vocês, não é uma marca que está me patrocinando, nem nada do tipo, mas eu gosto de utilizar, então eu divulgo mesmo para vocês, tá? Vocês sabem que aqui no canal eu sempre divulgo aquilo que eu gosto e eu sei que faz bem aos meus animais e plantas, valeu? Estou utilizando essa marca. Utilizo também a Tropical Super Vit em grãos, que também os meus peixes adoram, eles devoram tudo. Utilizo também a ração de flocos da Maramá, de vez em quando também, tá? Então vou sempre diversificando. Utilizo larva de mosca, que também é bem bacana. Utilizo larva de mosca uma vez na semana apenas. Dou patê caseiro. Já fiz vídeo falando sobre patê caseiro. Para quem não viu, vou deixar no card acima, tá? Então eu dou vários tipos de alimentos aos meus peixes, então isso acaba dando uma qualidade de vida bem interessante a eles, tá? E a larva de mosca, pessoal, não é aquela larva que a gente pega no lixo não, tá? É uma larva de mosca cultivada por criadores, então são livres de qualquer tipo de doenças, tá? Então podem utilizar com tranquilidade, desde que sejam bem limpinhas. Eu compro lá no Mundo dos Discos essa larvinha, ela vem congelada, então é só deixar no freezer bonitinho e servir para os seus peixinhos em determinado dia, tá? E basicamente é isso que eu utilizo no meu aquário para manter ele dessa forma, tá? Não é um custo tão alto assim para mim, muito pelo contrário. Acredito que muitos aquaristas conseguem manter um aquário como esse, bem plantadão, bem denso. E outro quesito também, né, pessoal? Muita paciência, tá? Demora. Vocês vão precisar acertar a mão antes, tá? A fertilização líquida é uma coisa muito pessoal. Vocês precisam começar sempre utilizando a dose recomendada pelo fabricante. Se vocês veem que está dando certo e as plantas estão crescendo bem, estão ficando bem mais densas, aí vocês podem aumentar um pouquinho, tá? Se vocês veem que está dando alga, não aumentem mais, tá? Voltem para a dose recomendada, para vocês não terem problemas, tá bom? Senão vai desandar tudo, o aquário vai ficar instável, isso vai dar dor de cabeça em vocês, vocês vão desanimar. Então o pilar principal é a paciência, tá? Vocês precisam ter muita paciência e gostar muito do que estão fazendo. Essa prática do aquarismo plantado tem que ser algo prazeroso para vocês, tá? E para mim tem sido muito. Para mim é muito gratificante chegar no final da tarde e tomar meu cafezinho e assistindo esse belo aquário, tá? Para mim é muito gratificante. Eu apenas planto, faço as fertilizações, faço a alimentação dos meus peixes e deixo o restante com a natureza, porque ela sabe muito bem o que está fazendo aí dentro, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acho que eu falei tudo que eu faço dentro desse aquário, que não é tanta coisa assim, tá? Existem aquários aí high-tech que dão muito mais trabalho, aí é com vocês, vocês precisam ver se realmente é viável. Tem pessoas que gostam, tem situação financeira para manter, tá? Gosta disso. No meu caso, como eu tenho muitos aquários, eu preciso ficar apenas com os low-techs no momento, tá? Quem sabe a gente monte um pequenininho high-tech no futuro. Mas no momento eu tô gostando muito dos low-techs, tá? Nessa baguncinha, né? Esse estilo matagal. Valeu, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, conto muito com o like de vocês, que é muito importante para o crescimento do canal. E espero muito que vocês consigam também ter um aquário tão plantado assim, tão denso, que eu sei que vocês geralmente falam bastante, né? Principalmente da samambaia d'água, que gostariam de ter algo dessa magnitude dentro do aquário. E é possível com pouca coisa, tá? Com coisas caseiras, que caibam no bolso de vocês, né? É possível sim, tá, pessoal? Não precisam gastar rios de dinheiro para manter um aquário bonito. Valeu, pessoal? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!